Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Roberto. Hoje nós vamos falar na nossa palestra a respeito de arrependimento, expiação e reparação, que é um mecanismo que a lei divina nos coloca para que a gente possa avançar gradativamente no caminho que nós estamos nos propondo de evolução, de chegar ao encontro do amor divino, de estar cada vez mais próximo a Deus e, consequentemente, a felicidade do nosso espírito. Mas antes, eu gostaria de pedir licença a vocês, só para fazer uma pequena abertura com alguns conceitos que eu acho que é importante que a gente compreenda, relembre. Quando a gente fala da lei divina, o Livro dos Espíritos, ele tem lá algumas questões que Kardec fez aos espíritos amigos que estavam auxiliando na codificação, e ele pergunta justamente o que é a lei divina ou lei natural, e na questão 614 eles respondem que a lei de Deus é a única que conduz à verdadeira felicidade, indicando o que deve fazer ou deixar de fazer. E um pouquinho mais à frente, quando ele pergunta a respeito da diferença do bem e o mal, o que seriam, eles retomam esse tema da lei divina, dizendo que o bem é tudo que é feito conforme a lei divina, a lei de Deus. E o mal, ao contrário, é tudo que é feito na medida em que a gente se afasta da lei de Deus. Tá? Então, ele conclui: fazer o bem é proceder de acordo com a lei. Fazer o mal é infringi-lo. E Emmanuel, no livro O Consolador, ao responder também algumas questões a respeito do bem e do mal, ele diz o seguinte, que a lei divina é única, que rege todo o universo, e essa lei é exclusivamente de amor e do bem. Mas o homem, confiando na sua fraqueza e nos seus atributos relativos, que nós ainda não entendemos que são relativos, a gente age por conta própria, e assim a gente age se afastando das leis de Deus, e isso gera então o mal, gera uma intervenção indevida, como ele diz, na harmonia da lei do amor. Então, por esse raciocínio que o Emmanuel coloca, e as outras questões também, a gente consegue compreender que a nossa existência como espírito, ela é sempre pautada nessa ideia de se afastar e se reaproximar da lei de Deus. Se afasta quando erra, busca se aproximar na tentativa de se melhorar. E a gente gasta energia, gasta tempo, gasta existências nesse processo. E nesse contexto, obviamente, que um elemento que está sempre presente na nossa vida, ainda mais nesse estágio evolutivo que nós carregamos, é o sofrimento. Porque durante todo esse processo, seja o de se afastar ou o de procurar se reaproximar, a gente sofre. A nossa pequenez nos leva ao sofrimento, até mesmo por não compreender a natureza do que seja o sofrimento. E por muitos anos a gente carregou alguns conceitos dentro de nós que associavam o sofrimento que a gente passa a castigos divinos, a punições de Deus, ao fato de Deus ter nos esquecido, ou porque somos pecadores, etc, etc. Mas a doutrina espírita tem contribuído muito com o nosso entendimento. E um exemplo que eu posso dar aqui é quando Kardec, no livro A Gênese, ele vai discutir a respeito dos atributos de Deus. E lá ele é bem claro em dizer que o nosso tamanho de entendimento ainda não permite que a gente consiga decifrar os atributos de Deus, como é Deus. Mas a nossa lógica consegue admitir quais os atributos que Deus não pode deixar de ter. Ou seja, a gente não consegue entendê-lo completamente, mas a gente consegue compreender algumas coisas que não teria como não existir dentro dos atributos de Deus. E a justiça e a misericórdia são dois desses atributos. Mas não simplesmente ser justo e ser misericordioso,
Deus é justo e misericordioso no seu grau máximo, no grau supremo. Não haveria de ser diferente, porque qualquer desnível nessa gradação, outro seria Deus e não ele. Então, a justiça e a misericórdia de Deus, obviamente que é no seu grau mais alto. E sendo assim, pela lógica, a gente consegue compreender que o sofrimento que nos ocorre, sendo o universo gerenciado pela vontade de Deus, o sofrimento, então, não poderia ser gerado através de um Deus vingativo ou gerado através de um Deus que nos esquecesse. Ao contrário, se Ele é justo e misericordioso, até mesmo o sofrimento que nos ocorre também tem o seu benefício, também tem esse caráter da justiça e da misericórdia de Deus para as nossas vidas. E aí a gente então vai entrar propriamente no tema, porque esse tripé, arrependimento, expiação e reparação, é o mecanismo que a lei divina criou ou instituiu, que permite que todos nós que por algum motivo nos afastamos da lei de Deus, possamos retornar à sua proximidade. E pelo conceito que nós vimos ali há pouco, quem dele se afasta é infeliz, e quanto mais se aproxima, maior é a felicidade. Então a gente, passando por esse processo de arrependimento, expiação, reparação, nós estaremos caminhando para o processo da felicidade. Não obstante, o sofrimento esteja permeando cada uma dessas etapas, a depender da forma como a gente encara essas questões. Então, o arrependimento, segundo Kardec, é o primeiro passo para essa retificação dos nossos maus passos, dos nossos erros, né? Kardec diz assim, que o arrependimento sincero é o primeiro passo, prepara o caminho para a reabilitação do espírito, diante de quem ele cometeu o erro e da sua própria consciência, e abranda os efeitos da expiação futura. Só que para se arrepender, é preciso um processo anterior, e esse processo anterior é o da expansão da nossa consciência. As inúmeras vivências que vamos transitando, os inúmeros sofrimentos, as questões que nos envolvem, vão permitindo que a maturidade espiritual chegue a nós. E é graças a essa maturidade que hoje nós podemos ver atos e considerarmos esses atos como equivocados, e algumas encarnações passadas a gente não via dessa maneira. Mas à medida que a gente evolui, que a gente começa a ter mais sensibilidade espiritual, algumas atitudes da nossa parte, que ainda cometemos, acabam ferindo a nossa consciência, acabam deixando em nós uma questão: eu errei, eu não posso repetir esse erro, eu preciso me arrepender, eu me arrependo, eu vejo o sofrimento que eu causo no outro e digo para mim mesmo, eu não posso mais fazer isso. Esse é o arrependimento sincero, é o arrependimento que nesse primeiro momento já traz algum tipo de sofrimento. Mas Kardec diz que se arrepender somente não é suficiente, porque não basta eu dizer que errei, que eu reconheço que o meu ato causou sofrimento a alguém, não basta eu dizer que eu preciso mudar, sem que de fato eu tome alguma atitude nessa direção. Então Kardec vai dizer, no livro, na obra O Céu e o Inferno, apenas o arrependimento não basta, por mais sincero que possa ser. É preciso ainda a expiação e a reparação. Nas palavras de Kardec ele fala assim: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. E aí a gente chega então na expiação, porque arrepender-se, eu acho que até nem é tão complicado de entender, porque volta e meia a gente está se arrependendo de alguma coisa, a gente sente aquele remorso por alguma coisa que fez. Os próximos passos é que a gente precisa compreender um pouquinho melhor. E eu vou usar um conceito
simples, mas eficiente que eu ouvi do Haroldo Dutra, numa palestra que eu assisti esses dias, que ele fala o seguinte: expiação é quando você troca de lado do balcão. Então você fez sofrer e você sofre. Você agrediu, você recebe a agressão. Você feriu, você é ferido. Porque somente nessa inversão de papéis é que a gente consegue, o nosso psiquismo consegue compreender o tamanho do mal do nosso ato. Porque uma coisa é a gente reconhecer que errou, até sofrer pelo sofrimento do outro, mas a gente não conseguiu ainda interpretar corretamente o tamanho do mal que nós causamos a alguém. E ele até brinca na palestra, ele fala, é como os antigos diziam: pimenta no olho do outro é refresco, quando é no nosso, arde. Mas é porque, enquanto está no olho do outro, a gente não tem o tamanho exato dessa dor. Então a expiação, ela tem essa situação de você receber, em certa medida, o mesmo mal que você causou. Não porque a lei divina seja baseada na vingança, não porque nós estamos vivendo sob a égide da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é nada disso. É apenas para que dentro de nós tenhamos a noção exata do erro causado e do quanto a gente precisa se corrigir. E o processo em que isso acontece, ele tem assim uma sistemática que muitas obras espíritas são claras em nos explicar, e nós aqui nas palestras já tivemos a oportunidade de dizer que quando a gente fere, quando a gente erra, quando a gente magoa, o primeiro a ser ferido, magoado, é a nossa consciência, antes mesmo até do alvo da nossa agressão. Porque por mais que a gente ainda não saiba, por mais que a gente ainda não tenha se apercebido, todo erro que a gente comete machuca a nossa consciência, machuca o nosso ser que está conectado com a lei de Deus. E aí, como eu falei no começo, no primeiro momento a nossa consciência se expande, começamos a reconhecer os atos para nos arrepender. Essa mesma expansão de conhecimento, de maturidade se aumenta, e aí nós começamos a perceber que a nossa consciência está muito machucada pelos erros que nós fomos cometendo. E então a espiritualidade nos diz, nos ensina, no plano espiritual, no momento de programar as nossas próximas encarnações, a gente pede para que possamos viver experiências que apaguem de nós esses males que causamos aos outros, mas inicialmente a nós mesmos. Em muitos casos a gente vê obras dizendo que o espírito se sente tão constrangido diante dos males que causou, que pede uma encarnação daquelas que os espíritos amigos falam: calma, você não vai suportar viver tanto sofrimento quanto você está pedindo, vá com calma, Deus é paciente, encarnação após encarnação você resolve os seus débitos. E aí nós embarcamos para uma nova aventura, e a nossa vida, as nossas experiências, os nossos familiares, tudo aquilo que nos rodeia está sempre ligado a esses pontos de reparação que a gente precisa exercitar. André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele usa um termo chamado sementes do destino. Então ele diz que a cada vez que a gente comete esses deslizes, esses erros, essas faltas, vamos plantando em nós sementes, sementes e sementes. E no momento em que essas sementes germinam, que é quando a nossa consciência se dá conta do mal que nós causamos, essas sementes do destino, então, é que vão atrair, é que vão, de certa maneira, guiar os nossos caminhos, porque sempre buscaremos a reparação daqueles erros que nós cometemos. Sempre buscaremos viver experiências tão dolorosas quanto aquelas que nós causamos nas outras pessoas. Tudo isso para que a gente possa ir limpando, de
pouquinho em pouquinho, a nossa consciência machucada, né? E aí a gente tem uma questão que não necessariamente aqueles a quem agredimos estarão na nossa frente para nos agredir, ou estarão próximos a nós para dar a lição que a gente precisa. Muitas vezes as pessoas a quem a gente agrediu, feriu, seguiram sua vida, seu caminho espiritual, estão vivenciando as suas próprias questões, mas nós vivemos num mundo de provas e expiações, e certamente que não faltam oportunidades nesse mundo para ser ferido, não faltam pessoas maldosas para ser instrumentos dessa correção que a gente precisa vivenciar, e a gente vivencia. E aí, mais uma vez, entra em cena o sofrimento, e aí mais uma vez entra em cena o conselho que a espiritualidade nos dá, inclusive no livro, no texto que a gente acabou de ler inicialmente. A corrigenda é necessária. A corrigenda para a nossa alma é importante para o nosso caminho, para a nossa evolução. Então, viver as dificuldades significa estar diante de uma expiação, estar diante de uma situação que nós mesmos provocamos lá atrás. Porque, como dissemos lá no começo, Deus é justo ao extremo e Deus é misericordioso ao extremo. Qualquer sofrimento que hoje qualquer um de nós esteja passando é mesclado dessa justiça e dessa misericórdia. Um parente difícil, dificuldade do trabalho, uma dificuldade física de saúde, qualquer coisa, serve para que possamos aprender na fase da expiação. É o receber de volta a dor que eventualmente causamos em alguém. E aí chegamos então no pedaço da reparação, que é esse último estágio. E esse último estágio ele já é um estágio mais ativo de nossa parte, porque o arrependimento é o reconhecer que errou. A expiação é passar pela lição que aquela dor pode te trazer. E a reparação é como se você dissesse para o universo: eu aprendi, me coloca de novo na frente daquela mesma situação que eu errei lá atrás e eu vou agir diferente. Então essa é a reparação, é o pedaço da lei divina, da lei de Deus, que sabiamente nos dá a oportunidade de colocar cada coisinha no lugar que nós mesmos bagunçamos. É a ideia da responsabilidade, não é punição, é você ser responsável pelo que você fez, pelo que você errou, pelo que você aprendeu e aplicar esse aprendizado. Então, em tudo na nossa vida, em tudo que nos cerca, façamos com amor, cuidemos daquele que muitas vezes nos perturba, perdoe aquele a quem tem que ser perdoado, distribua o amor para quem tem que receber o seu amor, porque essa é a fase da reparação, é a fase que nós já erramos nesse momento, mas recebemos a oportunidade de fazer de novo. E se a gente vencer esse obstáculo e mostrar que nós somos responsáveis o suficiente para colocar em ordem a bagunça, a desarmonia que a gente criou, a gente avança, a gente ultrapassa essa etapa da nossa existência e continua, né? Essa ideia da reparação vai sempre baseada na complexidade que é a nossa vida, porque esses três elementos, o arrependimento, a expiação e a reparação, nós podemos estar vivendo essas três fases de atos, de momentos das nossas vidas ao mesmo tempo. A gente pode estar arrependido de algo que fez há pouco tempo, mas ao mesmo tempo, numa determinada relação, a gente pode estar expiando coisas que nós estamos aqui recuperando, e ao mesmo tempo a gente pode estar numa outra relação para reparar coisas que nós já deveríamos ter aprendido. Então olha como é complexo a nossa vida e esse balanço de situações. No momento arrependimento, no outro momento a gente está expiando, depois tendo que reparar. É importante que a gente conheça esse sistema, que conheça o quanto Deus nos dá oportunidades
para se reaproximar dele. E a gente fazer isso com zelo, com vontade, com agradecimento, porque poderia ser pior. Poderíamos estar vivendo a fase da expiação com muito mais sofrimento do que talvez a gente esteja passando. Poderíamos estar diante de reparações muito mais dolorosas do que essas que estão colocadas na nossa frente. Mas Deus é misericordioso e nos oferece a oportunidade de pagar aquilo que nós suportamos nesse momento da nossa existência, certo? E a gente tem que sempre lembrar de um fato muito importante, que aí entra Jesus muito forte no nosso caminho. Vou dizer aqui algumas frases que a gente pode ouvir a respeito disso e já vou fazer a explicação. Pedro falou o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Emmanuel falou o seguinte: o bem que fazemos hoje é nosso advogado em toda parte. Emmanuel também tem uma frase que diz assim: quando a justiça divina procura o devedor para cobrar o seu débito e bate na porta, mas encontra esse devedor vivendo e trabalhando no bem, a dívida é suspensa temporariamente, porque aí é a justiça e a misericórdia de Deus trabalhando junto. E por que isso? Porque todo esse mecanismo serve para que a gente se aproxime da lei do amor. A gente passa por todas essas fases, por permissão de Deus, para que a gente possa se reaproximar da lei do amor. Mas se a gente voluntariamente toma por convicção de nossa vida viver no amor, por que ter que passar por todas essas fases se a gente já entendeu aquilo que a gente precisava entender? Se a lição que seria dada aos pedaços e com sofrimento, se nós por conta própria fomos lá e compreendemos e estamos aplicando em nossa vida, por que passar por isso? Deus é misericordioso, Deus é justo, mas é misericordioso. Então, Jesus, o nosso modelo e guia, veio para nos ensinar por permissão de Deus. O Evangelho de Jesus, repleto de exemplos, por permissão de Deus, são guias para as nossas vidas, para que a gente consiga compreender por conta própria, sem precisar passar por todos esses processos que demandam tempo, demandam existências, demandam encarnações. Porque pensem só, me arrependi, vou passar pela expiação, só que nessa expiação, ao invés de eu estar nela com resignação, com entendimento, eu entro com revolta, eu agravo ainda mais o meu problema, então eu volto na estaca zero. Sabe, até que eu chegue na fase de reparação e consiga concluir esse processo, demanda tempo, demanda choro, demanda sofrimento. Quando amar, viver o bem, trabalhar no bem, perdoar, nós temos exemplos para seguir e para aplicar na nossa vida e economizar tempo. Então, o amor que a lei de Deus pede para que a gente aplique, evita uma série de transtornos, evita atos dos quais vamos nos arrepender, evita passar pela expiação com revolta, e passaremos com tranquilidade, se ela surgir, evita termos que reparar, porque nós já vivemos uma vida que é pura reparação, porque estender a mão a quem precisa é reparar, amar a quem precisa é reparar, perdoar quem nos fere é reparar. Então a gente vive o amor, vive essa fase que nós precisamos para avançar e que Jesus nos ensina, que Jesus nos aconselha a fazer. E se porventura a expiação persistir, a necessidade de reparação persistir, certamente que ela será minorada, certamente que nós enfrentaremos com mais disposição, com mais tranquilidade no coração, entendendo que Deus tudo faz para nos reaproximar dele, para nos permitir a felicidade verdadeira, absoluta. Então, que a gente consiga concluir sozinho, por conta própria,
né, perscrutando a nossa consciência, como eu posso viver uma vida diferente, como eu posso trabalhar a minha existência de uma maneira diferente, retificando os meus erros, retificando os meus comportamentos que afetam as pessoas que estão ao meu redor, mas ao mesmo tempo conhecendo essa dinâmica e compreendendo que ela só existe para o meu bem, vivendo bem a expiação, se assim for o caso, vivendo bem a reparação, se for necessário, mas principalmente buscando o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, e colocando em nossa vida a disposição de viver cada vez mais próximo da lei do amor. Então espero que tenha servido de alguma coisa essa nossa conversa e que possamos de fato plantar dentro de nós, que o sofrimento que eventualmente a gente esteja sentindo, que ele possa servir como um arado que vai removendo aquela terra ruim que fica dentro do nosso coração duro e que vá transformando para que a gente possa aos pouquinhos se melhorando, plantando ali coisas boas e pedindo a Jesus, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos dê sempre força, sempre resignação e sempre fé e esperança para prosseguir. Bom, muito obrigado, boa noite.